esposa se desesperou, porque mulher é assim, se desesperou. Sabe o que ela falou? Ela disse: e agora, Núbio? O que que nós vamos fazer? Que Deus é esse que nós servimos? Por deixar a nossa despesa vazia, nosso aluguel atrasado há 2 meses e deixar isso acontecer. Ai, eu era novo convertido, eu estava no primeiro amor. Eu disse para ela: nu vim do ventre da minha mãe e nu voltarei. Eu já sabia, por quê? Porque 2 semanas atrás eu tinha lido o livro de Jó, eu estava lendo o livro de Jó. Eu estava lendo o livro de Jó. Eu olhei para ela e disse assim: você só não vai falar para mim amaldiçoar o meu Deus, porque ele não. Rapaz, depois que eu falei isso, no outro dia, peguei uns currículos, falei: vou entregar uns currículos. Saí com a minha mãe no centro de Jundiaí, e com aquela coisa na mente, porque Satanás ele vai jogando flecha, e aquela coisa na minha mente: quem que vai dar emprego para um ex-carcereiro, quem que vai dar emprego, como que eu vou arrumar um emprego, que não sei o que tem e tal. Eu passei na Catedral e no centro de Jundiaí, passei direto, no final da praça da Catedral, atrás da praça da Catedral, tem um estacionamento que se chama Estacionamento Catedral. E ali eu olhei ali para dentro ali, eu falei, eu vi aqueles caras ali correndo ali e tal, estacionando o carro e tal. E eu disse: eu vou entregar um currículo aqui. Peguei, falei com a mulher do caixa lá, entreguei um currículo para ela lá. E saí. Vim embora. Peguei minha mãe e vim embora. Ah, no outro dia, a gerente de lá liga para mim. Liga para mim: ó, eu preciso de você aqui, eu vou fazer um teste com você aqui, tal, você pode estar aqui? Eu falei: tô aí. Peguei e acelerei para lá. Acelerei para lá. Cheguei lá, você vê o que Deus fez. Cheguei lá, eu conversei, tinha eu e mais 2 caras. Foi os 2 primeiros caras, foi lá, fez o teste e tal. Aí veio a Márcia, não esqueço dela nunca. Veio a Márcia assim, falou assim: oi, tudo bem? Eu falei: tudo. Você é o Núbio? Eu falei: sou. Nós vamos fazer um teste com você aqui, porque nós estamos precisando de um manobrista aqui e tal. Eu falei: tudo bem. Eu nunca trabalhei com isso, falei para ela. Nunca trabalhei de manobrista. Ela falou: mas você sabe dirigir carro automático? Eu falei: eu sei. Aí entrei no carro, era um Fusion automático. Você liga o Fusion no botão, você não liga o Fusion na chave. Aperta a chave, não liga, tem um botão. E eu peguei ali, entrei no carro ali, eu olhei de um canto, de outro, eu falei: cadê a chave do carro? Aonde que eu coloco a chave do carro? Aí eu vi o botão lá escrito stop. Falei: pisei no freio, apertei o stop, o carro ligou. Eu fui, desci, virei o carro para frente e voltei para trás. Fiz 2 manobras para estacionar o carro. Cheguei, fui lá em cima, ela falou: eu nunca fiz um teste com alguém fazendo 2 manobras para estacionar um carro. Eu me assustei com aquilo, eu falei: mas por quê? Ela falou assim: porque geralmente eles dão mais do que 2 manobras. Eu falei: então já é um ponto para mim. Aí eu fui estacionar um carro juntamente com ela. Ela entrou no carro e fui estacionar o carro. E peguei e fiz a mesma coisa. E já voltei de ré, porque eu já tinha prática. Já era piloto de fuga, eu tinha prática. Entendeu? Então eu fiz aquilo dali, nós desceu do carro, e ela foi e falou para mim mesmo assim: será que você se adapta em trabalhar aqui com nós? Eu parei, fiquei olhando assim para ela, e ela: oi. Eu parei no ar assim, fiquei olhando para ela. Ela: oi. Eu falei: oi. Qual foi a pergunta mesmo? Será que você se adapta a trabalhar com nós aqui? Eu peguei ela assim e falei assim: olha para o céu. Ela olhou para o céu. Pense numa experiência gostosa. Ela olhou para o céu assim. Ó. Falei: mas você acredita em Deus? Ela: acredito.
Eu falei, você tá vendo aquelas nuvens lá no céu? Eu tô vendo anjos entrando e saindo daquela nuvem. Ela olhou pro meu braço, minha sobrancelha, isso aqui meu tava tudo arrepiado. Ela começou a se arrepiar toda, Rosa. Toda, toda. Aí eu disse para ela assim, ó, por esta fé que eu tenho em ver isto, eu me adapto rápido. Sabe o que ela falou para mim? Amanhã, 7 horas da manhã, você esteja aqui. Esse é o primeiro dia de trabalho. Você está entendendo? Por que isso aconteceu? Porque 2 dias atrás, eu tinha falado para minha esposa, nu vim do ventre da minha mãe, e nu voltarei. Não vou amaldiçoar o meu Deus. Você está entendendo? Então, eu tenho probabilidade de dizer assim, ó, que qualquer um, em olhar para mim e dizer assim, ó, eu vou sair da igreja, eu não vou seguir mais a Deus. Tudo bem, você pode. Eu não posso, porque eu sei o que Deus fez na minha vida. Eita, é forte. Pastor, como é que o senhor equilibra a sua vida, assim, no espiritual, no pessoal, no profissional? Como é que você faz o equilíbrio em tudo isso? A Bíblia me diz assim, ó, para que eu possa fazer as coisas de Deus em primeiro lugar. As coisas de Deus, o reino do Senhor vem em primeiro lugar. E essas outras coisas serão acrescentadas sobre a minha vida. E como eu divido isso? Primeiro eu faço as coisas de Deus, para que as outras coisas sejam acrescentadas. Ah, Núbio, você não cuida da sua família. Eu cuido da minha família. É a coisa que Deus me deu. Se Deus me deu, então é coisa de Deus. Eu estou cuidando dela. Você entendeu? Ah, e o seu momento de descanso, o seu momento de poder falar assim, não, eu vou curtir, eu vou me divertir e tal. Isso vai acontecer na minha vida quando Deus permitir que aconteça. Porque um soldado está sempre à disposição do seu comandante. E o meu comandante é ele. Amém, amém, amém. Não poderia esperar outra resposta, né? Pastor, como o senhor lidar com o cansaço emocional e o cansaço físico? O emocional, ele faz o desgaste acontecer aqui na mente nossa. Esse emocional, esse é o mais perigoso do que o cansaço físico. Porque o cansaço físico, você deita, apagou ali, ó, você descansou. No outro dia, você acorda bacana. Pode passar um dia, 2 dias, você acorda legal, bacana. Mas o emocional, ele trabalha nos seus sentimentos, vai para sua mente. E a Bíblia me diz que o nosso coração, só Deus conhece. Nossos pensamentos, só Deus conhece. O meu refrigério vem do Senhor. Eu vou falar para você que o meu emocional, se eu não estiver sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus, eu peço que Deus nem permita com que eu saia de casa. Sabe por quê? Porque os meus 5 minutos me trouxeram uma grande desvantagem sobre a minha vida. Foi os meus 5 minutos, tá? Meus 5 minutos. O nervosismo de um homem, os 5 minutos de um homem, diz que é o mais perigoso, e realmente. Por quê? Porque quando você não tem decidimento, não tem controle emocional, bateu os 5 minutos, você faz besteira e depois você vai se arrepender. Mas, como se diz um ditado, a gente não pode chorar pelo leite derramado. Já derramou, já sujou. Não é mais leite puro, é leite contaminado. Então, eu tento o máximo possível. O máximo possível. Pedir, Senhor, acordar de manhã e falar, Senhor, ó Espírito Santo de Deus, toma meu dia nas tuas mãos. Toma minha vida, o meu caminhar, o meu falar, o meu olhar, o meu ouvir. Não deixa que eu escute a voz de Satanás. Você está entendendo? Não deixa.
Então eu saio de casa nisso daí. Controlo o meu emocional com isso daí. E o emocional com a igreja? Porque temos problemas na igreja. Não é porque nós estamos na igreja que não temos problemas lá. E por isso que eu digo para você, nunca foi um sonho ser pastor. Porque eu sabia que eu teria que resolver problema dos outros. E se você não tiver um emocional controlado, você manda todo mundo ir para caixa prego. Por quê? Porque você tem problema na rua, você tem problema dentro de casa, você tem problema com seus filhos, porque você tem. Eu falo porque eu tenho. Aí chega na igreja, você tem que resolver problema dos outros. Então, se você não puder equilibrar ali, você joga tudo por água abaixo. É por isso que você tem que ter ali, ó, o descendimento do Espírito Santo de Deus. Para você ter esse descendimento de saber ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, porque a mansidão do Senhor é só Ele que pode te dar. Verdade. Essa história dos 5 minutos eu não sabia. Eu ouvi algo parecido, mas eu não sabia. Achei interessante. Interessante. Pastor, qual foi... Para você que é mulher. Para você que é mulher, aqui, ó. Eita, gravando. Mas foi eu ou foi ele? Não, foi ele. Eita, pega. Vamos esperar aqui um pouquinho. Congelou. Para ver se ele consegue voltar. Tona na sua cadeira, no seu cantinho. Porque quando a gente chega dentro de casa, a gente queremos só 5 minutos de paz. Sentar ali e, ó, respirar fundo. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola destrói. Como ela destrói? Não tendo descendimento do humor do seu marido. Você está entendendo? Prossiga. É isso aí, a gente ouviu um pouquinho porque meio que travou, pastor, mas deu para entender o final, a gente entendeu. Deu uma pequena travadinha aí, mas a gente entendeu o final. Pastor, qual foi assim a sua maior lição que o senhor teve dentro do evangelho, assim, que Deus lhe ensinou? Ou pode contar uma experiência que o senhor teve, assim, que marcou a sua vida? Que marcou a minha vida, eu vou te dizer o seguinte. Um dia eu estava num retiro de jovens. Ah, mas esse pastor só fala de Deus, de Deus. Pastor vai falar de quê, se não for de Deus? Eu tive uma experiência com jovens, um retiro de jovens. Eu fui como intercessor, líder de intercessão, e cheguei dessa experiência. Quem estava ministrando era o pastor Leandro Spence, lá do Paraná. Um homem muito usado por Deus. E ele começou ali ministrar a palavra naquela sala, e ele disse assim, ó, até o final dessa ministração, 12 pessoas vão ser arrebatadas aqui dentro. Eu disse, meu Deus, será que é eu? Aí o Espírito Santo de Deus disse assim para mim assim, ó, se eu arrebatar o ser, quem vai cuidar das almas? Eu falei, nossa, já foi uma tacada na orelha já isso daí. Falei, amém, vamos interceder, vamos tal. E ali o mover foi sobrenatural. E as 12 pessoas foram arrebatadas. E eu ali cuidando das pessoas, só que chegou um momento que eu cansei. Tipo assim, cansei. E eu fui no altar ali daquela sala e sentei. Do meu lado tinha um pastor, o pastor Sandro Vieira, aquele que, não sei se você estava comigo, na minha primeira live que eu abri, ele estava lá e eu pedi para ele dar uma palavrinha, pastor José Sandro Vieira. E do outro lado, do lado dele, estava um baterista da igreja. E aí esse baterista olhou assim para o pastor assim e disse assim, pastor Sandro, eu estou vendo anjos aqui neste lugar, voando aqui neste lugar. Eu, hã? Tá vendo um anjo? Eu não estou vendo nada.
Esse camarada tá vendo anjo, e eu conhecia a vida dele. E o cara era torto mais de que galho de goiabeira. Eu disse, esse cara tá vendo anjo? E eu aqui cogitando com Deus, aqui com o Espírito Santo, brigando com o Espírito Santo de Deus, dizendo assim, eu oro, eu jejum, eu intercedo e eu não vejo esses anjos. Esse camarada tá vendo anjo. Ah, eu senti uma inveja santa. Eu falei, Senhor, eu quero ver esses anjos também. Aí o Espírito Santo de Deus me tomou naquela sala ali. E eu olhei assim, lá atrás, tinha um presbítero, hoje ele é pastor. Tinha um presbítero lá, tipo de menos, de dor e tal. E aí eu chamei a turma de intercessão, olhei para o pastor assim do meu lado e falei, pastor Sandro, chama o pessoal, vamos interceder pelo presbítero Daniel e tal. E ele olhou para mim assim e disse assim, mas vá você, desse jeito, que zombaria, velho, desgaste, vá você. Eu falei, Jesus, eu quero ver esses anjos, eu vou. Aí eu chamei a turma da intercessão e fui lá. E o pastor Daniel estava lá no chão, lá chorando, gemendo e tal. E eu chamei o pessoal e falei pro pessoal, vamos interceder pela vida dele. E ali eu comecei a interceder numa oração fervorosa, uma oração de guerra. E naquilo dali eu que abri os olhos um pouquinho só que eu abri os olhos. E assim tinha um janelão assim, ó, na minha frente, assim, bem grande o janelão assim da sala de administração. E naquela janela ali, quando eu abri os olhos assim, eu via demônios atacando ali aquela janela. Mas demônios, coisa feia. Eu fechei o olho assim, com medo. Fechei o olho assim e falei, Senhor, eu pedi para ver anjos, se o Senhor me mostra demônios. O Espírito Santo de Deus fez assim comigo, assim, na minha vida, assim, ó. Mas bateu em mim assim, falando assim, só quem tem discernimento sabe o que é anjos e demônios. Você queria ver, eu te mostrei. Os anjos que ele estava vendo é demônios. Só que ele não tem discernimento, você tem. Então guerreia. E ali eu entrei numa guerra espiritual grande mesmo, porque o Espírito Santo de Deus abriu meus olhos espirituais e eu comecei a ver hoje pastor Daniel, ele subindo aos céus e os demônios segurando no pé dele, arrancando ele para baixo. E aquilo dali eu comecei a brigar com os demônios ali, mas dando porrada mesmo, como se eu estivesse brigando carnal assim, dando porrada. E ali parou aquela guerra ali. O pastor Daniel subiu ali, parou aquela guerra. Quando eu abri os meus olhos, os pessoal que estava do meu lado, estava tudo orando por mim, intercedendo por mim. Não era pelo pastor, era por mim. E quando eu parei assim, eu olhei assim pro intercessor Hamilton assim, eu olhei assim pro Hamilton assim. O Hamilton olhou para mim e falou, seu Núbio, eu nunca vi você desse jeito, cara, o que aconteceu? Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, ó, você chorava, você batia. Cara, o que aconteceu, cara? Eu falei assim, então, eu estava preso no mundo espiritual, em guerra espiritual. Você está entendendo? Então, e essa experiência me fez acreditar mais em Cristo. Me fez ir para cima mesmo. Porque Jesus é o Senhor que tem que ser glorificado. Essa experiência eu não esqueço. Você está me entendendo? Nilda. Amém. Pastor, a gente viveu uma geração de jovens que a gente tem que tomar, na verdade tem que pisar em ovos, né? Para falar, para não magoar. Eu estava até conversando com a minha mãe sobre antigamente como eram os jovens na igreja. Ela disse, minha filha, jovem na igreja não fazia isso. Tudo tinha disciplina, tudo começou a namorar, era disciplinado. E hoje em dia eu vejo que já não é mais assim. A pessoa não tem um relacionamento, sobe no altar.